Então vamos lá, lição 9, simplicidade de Deus. Nós estamos estudando a respeito de quem é Deus, como iremos adorar um Deus que não conhecemos, né? Então aí da importância dessas lições, domingo após domingo. Estamos estudando a respeito dos atributos, ou seja, as características desse Deus que nós servimos, adoramos. A simplicidade de Deus é um atributo e é para que nós, através dessa lição, nós possamos entender que Deus, ele não é composto em partes, como nós. Nós temos braços, pernas, cabeça. Somos uma parte que unida forma um corpo. Como igreja, somos partes, né? Juntos formamos um corpo. Deus não é assim. E esse vai ser o objetivo da lição. Fazer com que nós entendamos que Deus ele é simples e não composto. E diante desse conhecimento, sejamos motivados a levar uma vida íntegra também. Não entregar uma parte nossa para Deus. Sermos tudo, né? Tudo em nós para Deus. Tudo, todas as áreas da nossa vida e tudo que há em nós, integralmente, possamos entregar ao Senhor. Texto base é o 1 João 4,16. Mãe, a senhora pega água para mim? Esqueci de trazer minha garrafinha hoje. 1 João 4,16. Vamos ler junto? É só um versículo? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, aqui a afirmação que Deus é amor. Não, ele não diz assim, Deus tem amor. É amor, é essência. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor nos dá, onde carecemos do entendimento da Tua palavra, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor. Abra nossa mente, esteja, Senhor, nos proporcionando, ó Deus, estarmos atentos, e o Senhor repreenda toda distração, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo que muitas vezes ocupa, ó Deus, a nossa mente e tira de nós a compreensão da Tua santa palavra. Nos ajude, Pai, nesses momentos que iremos passar na Tua casa, possamos, ó Deus, estar totalmente focados no que o Senhor irá falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, como já iniciei, né, a importância de nós entendermos que Deus, como diz aí, né, na introdução, Deus não é só apenas, Deus é um só, não apenas por ser único e não haver outro igual a Ele, mas também porque Ele é simples, isto é, não é composto. Isso significa que Ele não tem divisões nem partes. Chamar uma pessoa de simples, na linguagem de hoje, é insultá-la. Chamar Deus de simples é glorificá-lo. Então, nessa lição, nós veremos a simplicidade de Deus, é um atributo tão importante e como essa doutrina se aplica à nossa vida cristã. Todas as doutrinas, elas são aplicáveis, nós temos que ter a compreensão a respeito delas. Quando falo o nome doutrina, né, dá a impressão que é uma coisa assim tão difícil, tão inacessível, tão para teólogos. E a cada lição que nós estamos estudando os atributos de Deus, estudando domingo após domingo, né, as doutrinas, a gente vê que é aplicável, é importante esse entendimento, essa compreensão para que possamos, na adoração a Deus, realmente adorarmos o Deus verdadeiro, o Deus real, o único Deus, e não Deus criação da nossa mente. Mesmo dentro da igreja, mesmo por cristãos batizados, envolvidos, muitas vezes tem uma compreensão errada de quem é Deus.
Quanto mais vocês puderem estudar sobre quem é Deus no dia a dia de vocês, façam disso um hábito. Isso vai fazer com que vocês tenham mais segurança, sejam crentes mais maduros. Antes de adentrar a lição, nós vamos ler João 4, 23. João 4, 24. Obrigada, mãe. João 4, 24. Vamos ler juntos? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira leitura foi que Deus é, e agora Deus é espírito. Vamos ler também 1 João 1, 5. Quem Deus é? 1 João 1, 5. Vamos ler juntos também. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz. É um pouco difícil a gente entender esse atributo de Deus, porque como nós somos feitos em partes, a gente imagina assim, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é amor. Ou então, imagina Deus como uma pessoa, aqui Deus é luz, aqui Deus é amor, aqui Deus é espírito. A gente compartilha essas coisas no ser de Deus. Mas não, Deus ele é tudo ao mesmo tempo, né? Nele não há essa separação. De acordo com a Bíblia, espírito e amor de Deus não são partes ou posses de Deus, mas são quem Deus é, essencialmente em si mesmo. Os atributos de Deus são Deus. A fidelidade de Deus é Deus. Ele é fiel. Isso é da essência dele. Bondade de Deus é Deus também. A justiça de Deus é Deus. Então, bondade, justiça, fidelidade, tudo tá na essência de Deus e não separadamente. As Escrituras não dizem que Deus é em parte espírito, em parte luz, em parte amor, mas Deus é espírito, Deus é luz e Deus é amor. Os atributos de Deus, então, se unem em seu ser. Cada um de seus atributos qualifica os outros, de modo que seu poder é eterno poder. E em seu amor, ele ama a justiça. Então, a gente ao estudar, a gente vai vendo que os próprios atributos de Deus, eles mesmos vão se encaixando. Um Deus justo e amoroso. Um Deus que se ira, um Deus que perdoa. E as coisas vão se entrelaçando nesse Deus tão grandioso. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama esse Deus. Por isso, meu desafio para vocês, diariamente, procurem pregações de homens de Deus, homens que confessam, né, a mesma confissão que nós fazemos dentro da Igreja Reformada, homens que pregam a respeito de quem é Deus. Estudem os atributos de Deus. Vocês vão ver como a fé de vocês fica fortalecida quando a gente conhece a grandeza desse Deus. Esse Deus simples, né, no sentido não de simples, na simplicidade do dia a dia, não é isso. Nesse Deus simples que não é composto por partes. Se revela no Evangelho como um Deus também trino, que é outra dificuldade que nós temos de entender. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Deus Pai é pura luz, sem variação ou sombra de mudança. Deus não muda, gente. Qual a importância de eu entender que Deus não muda? É entender que as promessas de Deus que estão
no Velho Testamento, que Davi confiava naquelas promessas, são promessas que até hoje elas permanecem de pé. As promessas de Jesus nos evangelhos, elas permanecem de pé até hoje para nós também. Nós não cremos num Deus que de manhã pensa de uma forma, à tarde deu uma variada e à noite eu não sei nem o que ele pensa. Esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele não muda. Temos também, aqui afirma, né? Vamos abrir sobre o que eu falei, Tiago 1,17. Tiago, está aí pertinho. Só volta um pouquinho aí, 1 João. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Nós cremos num Deus que não muda, um confiável. Deus, o Filho encarnado em Jesus Cristo, não só traz a luz, ele é a luz, e ele afirmou isso em João 8,12. Para aqueles unidos a ele por uma fé operada pelo Espírito, porque para nós crermos em Jesus, quem opera essa fé no nosso interior é o Espírito Santo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa sabedoria, retidão, santificação, redenção. Cristo é chamado Senhor, justiça nossa. Da mesma forma, podemos confiar no testemunho do Espírito Santo de Deus em relação a Cristo na palavra, porque o Espírito é a verdade. O Espírito de Cristo dá vida àqueles a quem ele habita, porque o Espírito é vida. Visto que Deus é simples em seu ser, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão graça salvadora, em um sentido misterioso, ou seja, é Ele quem dá, Deus não nos dá a si mesmo, não nos tornando divino, mas nos concedendo união e comunhão consigo mesmo. O fato de você ter o Espírito Santo em você não te torna Deus. Porque para alguns por aí, né, não muitos, mas alguns por aí querem afirmar que tudo é Deus. Né, a criatura é Deus. Não é. Deus nos concede o seu Santo Espírito, esse Santo Espírito que habita em nós, ele nos dá o entendimento. Se hoje você consegue ler a Bíblia e entender, se hoje você consegue, né, buscar a presença de Deus, louvar o Senhor, tem desejo de servir a Deus, isso tudo vem da parte de Deus. Ele chama aqui de graça misteriosa. Essa ação do Espírito no nosso meio, no nosso coração e no meio da sua igreja. E aí ele faz aqui na lição de vocês, cria uma situação, caso Deus não fosse, né, essa simplicidade de Deus não existisse, o que aconteceria se Deus fosse um Deus composto, né, por partes? Aí ele dá aqui uma condição. O que poderia acontecer? Se não houvesse simplicidade em Deus, isto é, se seus atributos não qualificassem uns aos outros, um propósito divino poderia ser colocado contra outro propósito. Aí ele cita algumas situações. Isso pode ser o que Balaque e Balaão procuravam fazer ao oferecer sacrifícios a Deus em diferentes lugares e ocasiões. Tentaram sugerir algo em Deus que o afastasse de seu propósito declarado, de abençoar Israel. Mas Deus não aceitou, porque ele não é homem para mudar de ideia. Então, o fato do atributo de Deus, da sua simplicidade, ou seja, ele não é parte, faz com que ele possa, por exemplo, o amor de Deus não é mais importante do que a sua justiça ou a sua ira. Isso você vê no dia a dia, as pessoas pregando muito sobre o amor, porque Deus te ama, mas muitas vezes omitindo que Deus é justo, omitindo a ira de Deus, omitindo a misericórdia, ou então fala muito da misericórdia, mas não fala da justiça. E aqui, pelo fato de Deus, ele não serem partes, faz com que todos os seus atributos se harmonizem perfeitamente em quem ele é.
na sua natureza. Não podemos negligenciar numa pregação um atributo em detrimento de outro. Não, mas eu só vou falar do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Não vou falar sobre a justiça, a ira, não vou falar nesses assuntos. Não pode. Um pregador, uma mulher de Deus, um homem de Deus, quando a gente está, né, na nossa vida, a gente não pode, até para nós mesmos, negligenciar isso. Deus, ele é amor, mas ele é justo. Temos um Deus também que ele é onisciente, é um atributo. Nós já estudamos sobre isso. Ou seja, ele está ciente, ele está vendo todas as coisas. Então, temos também um Deus que ele é onipresente, está presente agora aqui, 100% conosco, e está presente no Japão 100% com quem está lá. Nós não estamos aqui com um pedacinho da cabeça de Deus e o Japão com um pedacinho do dedo do pé. Não, ele está 100% aqui, 100% lá. Olha a grandeza desse Deus. Nós temos também um Deus que é onipotente. Ele tem todo o poder de mudar situações. Isso faz com que os crentes sejam crentes seguros e maduros. Estamos vivendo numa época de crentes muito inseguros, muito medo, né, manifestações de ansiedade, de preocupações exageradas. Por quê? Porque nós não estamos crendo de forma prática nesse Deus onipotente, que é um atributo. Tudo que temos passado, né, os noticiários aí, eu estava lendo essa semana que a Rússia pode, de repente, desenvolver uma guerra, e gera em nós um sentimento de insegurança. Mas aí a gente lembra que aquele homem lá, se ele respira, é porque Deus permite. Deus não vai permitir que um dedo aperte um botão, se antes não for a permissão dele. Aí a gente acalma o coração. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, que nós buscamos, que nós dedicamos a nossa vida. A simplicidade de Deus brilha mais intensamente na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que é a manifestação de todos os atributos do Senhor. Lá, no clímax de sua obra redentora, Cristo glorificou não um, mas todos os atributos de Deus. Como consequência, por quê? Olha só, pensa na cruz de Cristo. Ali nós tínhamos o quê? A manifestação do amor de Deus? Sim. Nós temos na cruz a manifestação da ira de Deus? Sim. Nós temos a manifestação da graça de Deus? Sim. Da sua misericórdia? Sim. Da sua justiça? Sim. Então, a cruz de Cristo traz com que tudo que Deus é se manifesta ali, visivelmente, a cada um de nós. Como consequência do pecado do homem, temos a tendência de pensar nos atributos de Deus como estando em conflito um com o outro. A justiça brigando com a misericórdia, a majestade oposta ao amor, a felicidade divina violada pela compaixão pelos perdidos, e assim por diante. No entanto, em Cristo crucificado, vemos toda a glória de Deus resplandecente em perfeita harmonia. Aquela história, como pode um Deus tão amoroso permitir tal coisa? Essa pessoa não conhece quem Deus é. Não conhece. Quem pensa assim, ou faz uma afirmação dessa, ainda não conhece o Deus das Escrituras na sua completude. Pode conhecer uma parte de Deus, mas não o conhece por inteiro. Não conhece que Deus é quem sabe todas as coisas, ele que decide, ele que tem o domínio. Eu estava conversando sobre isso hoje com a Júlia, não com os termos, atributos, né? Não usando esse linguajar mais teológico, mas falando realmente com ela com relação à soberania de Deus, um outro atributo de Deus. E para ela é difícil. Eu falei, filha, eu sei que para você é difícil entender isso agora. Mas à medida que você for caminhando na fé, você vai conseguir ter uma compreensão maior. Que ela falou assim, mãe, eu aceito, mas eu não entendo. Eu falei, mas na sua idade também, do mesmo jeito. Mas aí a gente vai estudando a palavra, né, ouvindo os pregadores. Daí a importância de vocês congregarem.
Ontem, lá na casa da Lília, nós estudamos a respeito da importância do bom testemunho junto com a pregação da palavra. Porque muitos crentes acham que só ter um bom testemunho é suficiente para alguém se converter. E não prega. Ou então a pessoa acha que é só pregar o evangelho, mas não tem um bom testemunho. Ninguém vai te dar crédito. Bom testemunho e a pregação da palavra caminham junto na nossa vida cristã. Nós aprendemos isso ontem. Mas e se a gente estivesse em casa? De repente estaríamos vendo um filme, né? Pensando besteira, mexendo no celular. 1 hora desperdiçada na nossa vida. Mas estávamos ali, com o rosto na palavra, né? Sendo confrontados pela palavra, a viver uma vida íntegra. Porque servimos um Deus íntegro, inteiro, que não nos chamou e Deus não entregou uma parte dele para nós. Deus se entregou por inteiro. E nós, no nosso dia a dia, falamos que somos de Cristo, mas o nosso dia a dia nos condena com práticas de darmos só o que nos interessa para Deus. Um pouco do nosso tempo, quando eu tenho vontade. Hoje eu não estou com vontade, não. E o compromisso? E a integridade? Deus nos dá 24 horas, 7 dias da semana. A gente usa ao nosso favor. E o que nós estamos entregando desse tempo integralmente ao Senhor de nós, né? Tudo que há em nós. E a Trindade, como fica? Ele cita aqui também sobre a Trindade. Falar da Trindade sempre, às vezes, sempre não, às vezes pode gerar algumas dúvidas. Até aqui, sobre esse atributo, está claro, gente? Alguém está com alguma dúvida? Eu não ia falar não, mas a revista do aluno diz que é o atributo mais difícil. Aí eu estava pensando, poderia ter sido domingo passado, né? Lição 8. Aí o nosso professor não iria falar. Quando eu estava lendo aqui na lição do professor, eu falei, Senhor, foi para mim mesmo, né? É uma... Não é? Mas é porque é um atributo que a gente quase não ouve. A gente ouve muito esses outros que eu estou citando, né? Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu ouvi e estudei a respeito da simplicidade de Deus. Inclusive, na internet mesmo, eu só consegui achar um pregador presbiteriano, pastor Paulo Brasil, que cita a respeito desse atributo mesmo, a simplicidade de Deus. Foi o único que eu consegui achar. Olha que eu pesquiso, ouvi falando sobre os atributos de uma forma geral, os outros atributos, mas sobre esse especificamente, eu gosto de ouvir o que eles pensam, né, para trazer alguma coisa a mais para vocês, eu não consegui. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo sobre esse primeiro ponto. Falei. E a Trindade, como fica? Um dos testes mais importantes para verificarmos se a doutrina é bíblica ou não é, se uma doutrina é bíblica ou não é, determinar se ela é... Meu Deus, deixa eu ler de novo, irmãos. Um dos testes mais importantes para verificarmos se uma doutrina é bíblica ou não é, determinar se ela se harmoniza com as outras doutrinas bíblicas. A doutrina da simplicidade, sem dúvida alguma, se harmoniza muito bem com a doutrina da unidade de Deus. Então, um atributo, né, ele não pode ficar isolado. Ele tem uma sinergia com os demais, tudo caminha junto. Uma doutrina, da mesma forma, algo que fala a respeito de quem é Deus, ele não pode ficar estranho às outras. É isso que ele está afirmando aqui. Tem que haver essa harmonia. Elas caminham juntas, elas formam um retrato coerente de Deus. Deus é simples porque ele é um só. O Novo Testamento afirma isso, onde fala, né, há um só Deus. E no Velho Testamento também tem Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Então, quando eu falo da simplicidade de Deus, como eu tenho certeza se ela é bíblica? Porque ela se harmoniza com as demais doutrinas. E a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, afirma que Deus é um só. Ele não é composto em partes. Daí a questão da Trindade que a gente vai entrar agora.
há um só Deus e ele não é dividido em partes. Também a nossa confissão de fé afirma isso, onde ela diz que é um espírito, Deus é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Então, Deus não tem membros, ele é um só. Mas como é que isso se harmoniza, então, com a doutrina da Trindade? Como é que a simplicidade de Deus vai se harmonizar com a doutrina da Trindade? A simplicidade de Deus se opõe ao triteísmo, a existência de três deuses. Tem essa afirmação que Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus e Deus Espírito é outro Deus. Isso não entra em acordo com a doutrina da simplicidade. Porque a doutrina da simplicidade fala que existe só um Deus e não três. Então, a doutrina da Trindade se encaixa perfeitamente, pois implica que a Trindade não divide Deus em partes, como se uma parte fosse Pai, a outra Filho e a outra Espírito. Antes, como disse Agostinho, as três pessoas compartilham uma simples essência divina, com todos os atributos de Deus. A Trindade não é três partes de Deus, mas três pessoas inseparáveis. Agostinho ensina que não há três grandezas, mas uma grandeza. Não são três bondades, mas uma bondade. Não são três onipotentes, mas um onipotente. Não são três deuses, mas um só Deus. A confissão de fé também que nós declaramos, a confissão de fé de Westminster, diz que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Na simplicidade da única natureza divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo penetram espiritualmente, de modo que o Filho possa dizer: eu estou no Pai e o Pai em mim. Sobre a Trindade, ficou alguma dúvida? A Trindade se harmoniza com a doutrina da simplicidade, é isso que ele quer afirmar para nós. Se vocês entenderam o que é a simplicidade de Deus, o fato dele não ser em partes, vocês vão entender que a Trindade se harmoniza porque ela afirma, a Trindade afirma que há um só Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Espírito é um só. É nisso que ele quer afirmar. Ponto 3. A aplicação prática. Isso é muito importante, né, irmãos? Teoria tem que estar com a aplicação em nossa vida. O que essa doutrina vai fazer diferença para cada um de nós? Onde quer que Deus esteja presente, ele está totalmente presente com todos os seus atributos. As perfeições de Deus não são difundidas pelo espaço de maneira que diluída, nem são separáveis uma das outras. Portanto, olha que lindo isso. Encontramos consolo em saber que Deus está sempre conosco. Então, Deus está sempre integralmente com você. Estamos constantemente na presença do Deus infinito, eterno, imutável, de sabedoria, poder, justiça e amor. Ontem eu enfatizei muito essa questão da justiça de Deus com os adolescentes. A palavra, né, ela falava a respeito também da vingança, era um dos assuntos, né, da pregação do domingo à noite. E adolescente passa por lutas em escola, a gente sabe disso. Muitas vezes situações que possa gerar neles a ira, né, o desejo de vingar-se. E eu e Marcela enfatizamos muito com eles que Deus é justo. E cabe a nós entregarmos a Deus a justiça, né, aquilo que fizeram contra nós. Entregar num Deus que é justo e que vê todas as coisas. Então, assim, não tem como. Nós aplicamos as doutrinas que nós aprendemos o tempo inteiro em nossa vida. Então, aquela pessoa que afirma, né, ai daquele que fizer alguma coisa contra mim, eu vingo mesmo, eu não sou besta, eu não sou bobo, não conhece o Deus que serve. Nós não sabemos fazer vingança. É isso que a gente trabalhou ontem com os adolescentes. Nós não sabemos. Até a Júlia comentou assim, quando a gente quer fazer vingança com as próprias mãos, a gente acaba arrumando outras confusões. Fica como um ping-pong, né? A gente faz algo, aí a pessoa rebate com algo, aí a gente rebate com algo, aí fica aquele ping-pong de iras. E não chega a lugar nenhum, ninguém se convence de nada,
e vira uma confusão. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer quando nós somos injustiçados é lembrarmos que nós servimos um Deus justo, um Deus poderoso, e orar por essa pessoa, porque Deus nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos. Não é vingar os nossos inimigos, é orarmos pelos nossos inimigos e deixar nas mãos do Senhor, que é justo. Então, quando eu conheço o Deus que eu sirvo, o meu comportamento muda. Eu começo a viver uma vida de santidade. Como é que eu vou pecar? Como é que eu vou mexer com impurezas no meu celular, com perversão, com imoralidade, no escondido, que ninguém vê, se eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim 24 horas? Como é que fica isso? Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém aqui em casa, tá só eu, tá? Não, não tá só você. Deus está com você. E isso me freia, isso gera temor no meu coração. Isso se realmente eu amo a Deus. E faz com que eu repense as minhas práticas ocultas, práticas não confessadas, pensamentos promíscuos, pensamentos errados. Deus está vendo, ninguém sabe. Não, Deus sabe. As pessoas podem não saber, mas Deus sabe. Se arrependa, confesse seu pecado ao Senhor e não pratique mais. Porque esse é o Deus verdadeiro, não o Deus que você, de repente, criou na sua cabeça e acha que ele só está aqui nas 4 paredes. Aí, quando você vem para cá, aí você já vem no carro confessando os pecados, aí você já chega aqui pega as tuas vestes de santidade ali na porta, já põe, já entra para cultuar o Senhor. E isso não existe, só existe na sua cabeça. Aonde você estiver, o Senhor está com você, te consolando, renovando as suas forças, te fortalecendo, te amando, mas também sendo um Deus justo. Um Deus justo. E a gente tem que entender isso. Deus também, ele gera em nós o conhecimento, da simplicidade desse Deus que é um só, esperança, porque podemos recorrer a ele por meio de Cristo, com total confiança de que tudo que Deus está com seus filhos para o bem dele. Então, Deus ele está sempre procurando o que há de melhor para nós, até nos não que ele nos dá. A gente não gosta de receber não. Criança não gosta de receber não, adulto não gosta de receber não. Nenhum de nós gosta de receber não. Mas Deus, por nos amar, muitas orações nossas, ele nos diz não. E a gente faz beicinho, fala que não vai servir mais a Deus, não vou mais para a igreja, igual criança birrenta dentro de casa. O que tu faz com criança birrenta dentro de casa? Quando ela se joga no chão na tua frente porque tu disse um não para ela. Por amá-la. Você vai ceder? Não. Quem ama um filho não cede. Você vai tratar essa criança para que ela amadureça. E Deus faz assim com a gente. Quando o nosso comportamento diante de um não de Deus é nos tratar. E ele sabe como nos trata. E às vezes dói. E o tempo desse tratamento, se vai demorar ou não, é o tempo do seu amadurecimento. Amadureceu? Que bom. É assim que a gente faz com a criança, não é? Já entendeu, meu filho? Você entende? Entendi, mãe, me perdoa realmente. Aí, tá, então vamos lá, né? A vida continua. Mas enquanto ele estiver ali birrento no chão, tu vai tratar do assunto, vai tratar da situação. Cada pai trata de um jeito. E Deus faz isso conosco. O tempo da tua resistência, da tua briga com Deus, é o tempo do teu amadurecimento, de você conhecer esse Deus. Eu falei para a Júlia ontem, foi o ápice do grupo familiar, a fala de uma adolescente. Eu achei lindo, lindo. Eu falei, Júlia, aquilo é grupo familiar. Uma adolescente abrindo o coração a respeito de um momento da vida dela que aconteceu. E ela ficou, naquele momento de perda, ela ficou revoltada contra Deus. E ela não entendia por que Deus tinha feito aquilo. Dela perder um ente querido que ela tanto amava. Mas que Deus tinha feito a entender a vontade dele, né, nesse processo. E ela estava ali.
Então, aquilo para mim foi lindo. Eu até parabenizei. Eu falei, eu louvo a Deus por você estar aqui com a gente, ter conseguido passar por esse momento de dor, de revolta, superado. Ou seja, houve, numa adolescente tão nova, um amadurecimento. Porque ela poderia estar até hoje revoltada contra Deus. Até hoje. Mas amadureceu, entendeu que Deus sempre tem o melhor para nós, que Ele cuida de nós. Essa confiança. Ponto B. A simplicidade divina promove a santidade evangélica sincera em amor. Foi o que eu falei aqui, né? Quando a gente entende que Deus é luz, Deus é amor, né? A gente entende que Deus está conosco, que nele não há trevas, né? Nós vamos, como diz, afirma aí, né? João afirmou, se dissermos que mantemos comunhão com eles e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente vê isso claramente. Quando alguém está com a prática do pecado, ela se afasta da igreja, ela se afasta uns dos outros, ela cria confusão, começa a ver os defeitos da igreja, começa a ver defeito em liderança, começa a ver defeito na palavra de Deus. Por quê? Porque ela está priorizando o pecado que ela está praticando. É uma luta de trevas e luz. Por quê? Porque ela está nas trevas. Mas ele diz aqui, quando a gente começa a andar na luz, mantemos comunhão, ou seja, a consequência de nós andarmos com Deus é termos comunhão uns com os outros e sermos o quê? Perdoados dos nossos pecados. Deus nos perdoa. O contrário é verdadeiro. Quando eu ando nas trevas, eu não tenho comunhão, eu não quero saber dos irmãos da igreja, eu não quero que é tudo hipócrita, é tudo não sei o quê. Aí começa a dar um monte de nomes. Não quero saber. Mas por quê? Porque aí quando você começa a conversar com a pessoa, entranhar, e vai, a gente vê que a raiz daquele descontentamento é pecado. Algum pecado está lá, ó, oculto. E o pecado é confessado, a comunhão é reestabelecida, e a pessoa volta a andar nos caminhos do Senhor em amor. Se realmente conhecermos esse Deus que é o que é, demonstraremos isso caminhando com Ele e nos tornando como Ele é. Deus está tão completamente identificado com a sua luz e amor que é impossível conhecer sem andar em luz e amor. A simplicidade de Deus forma o ponto de integração de todas as virtudes cristãs. Então, quando nós caminhamos com Deus, nessa caminhada, a gente vai se tornando parecido com Ele. Nos tornamos pessoas mais bondosas, mais compassivas, mais amorosas, mais empáticas. E o contrário é verdadeiro. Quando não andamos com Deus, somos pessoas iradas, nervosas, irritadas, intolerantes, como o mundo é. Então, nós temos que estar nos analisando como realmente tem sido a nossa caminhada cristã. E o ponto C, o último ponto, sobre a simplicidade, o atributo, a simplicidade de Deus, de forma prática agora, vimos o primeiro ponto, né? E o fato de conhecermos esse atributo faça com que nós tenhamos mais confiança, esperança e consolo nesse Deus, à medida que nós vamos conhecendo Ele. Também faz com que nós caminhemos em luz, em santidade, como Ele é. E, por fim, nenhum fruto do Espírito pode ser separado de qualquer outro da imagem de Deus. Não podemos buscar o amor enquanto negligenciamos a paciência e o autocontrole. Não podemos ser abundantes em amor sem crescer em conhecimento e discernimento. Então, não tem como. Eu estava conversando isso com as meninas lá da loja ontem, a gente estava falando sobre jejum. E, às vezes, a gente se dispõe a jejuar e fica nervoso, né? Brigando com todo mundo. Por causa da abstinência do alimento. E briga em casa, é briga no trabalho, e aquela confusão. Que jejum é esse?
Vamos abrir aí Gálatas 5, 22, 23. E aí orientando elas, né? Quando nós jejuarmos, é um momento de comunhão com o Senhor, que vai gerar comunhão com o próximo e não briga, confusão e contenda. É um fortalecimento espiritual. Gálatas 5, 22 e 23. E não vai ser a quantidade de tempo de jejum que vai mover o coração de Deus, mas a qualidade, a intensidade de você com Deus. Que seja uma hora, mas seja uma hora você e Deus. De profunda comunhão, de busca, de intensidade. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, vamos ler juntos? É sobre o fruto do Espírito. Lembrando que esse fruto do Espírito, ele também não é em partes. Ai, mãe, eu tenho esse. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho amor. Eu tenho alegria. Mas bondade mais ou menos, irmã. Deixa eu ver aqui. Ixi, mansidão nenhuma. Domínio próprio passou longe. Não é assim, tá, irmãos? É um fruto. Ou tu tem tudo, ou tu não tem nada. Tá? Vamos ler então, que fruto é esse? Por isso que está aí, frutou, e não com S. Tá? Frutou. Imagine a integridade, o todo. O fruto do Espírito, ou seja, a presença do Espírito Santo em você, vai manifestar o que em você? Ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É o que Deus é e nos entrega pelo seu Espírito. Quanto mais na sua caminhada com Deus, você buscá-lo, você se fortalecer, esses frutos irão se manifestar. Às vezes contra a sua natureza. Às vezes você tem uma natureza mais irada, você é uma pessoa mais nervosa, mais irritada. Mas sendo hoje um servo e uma serva do Senhor, o Espírito Santo tem poder de mudar a sua natureza e fazer de você uma pessoa mansa e com domínio próprio. Ele pode, porque ele é poderoso para isso. Conclusão. A simplicidade de Deus é um dos atributos mais difíceis de explicar. Falei para vocês. E de entender. Porque somos seres compostos e não simples. Compostos por quê? Porque somos feitos em parte. Temos cabeça, braço, dedo, órgãos. E os nossos raciocínios também são em partes. Essa dificuldade pode fazer com que ele pareça distante da vida cristã, né? Esse atributo da simplicidade de Deus. Mas não é. Nós vimos hoje que não é. Contudo, entendido corretamente, esse atributo tem muito a nos dizer sobre Deus. E é um forte estímulo à piedade cristã. Deus nos chama a sermos pessoas piedosas. Piedoso, gente, é seguir, ser como Cristo era. Ele era manso, ele era humilde, ele era amável, misericordioso, gracioso. Quando você afirma aquela pessoa é uma pessoa piedosa, é porque ela é parecida com Cristo. Todos nós temos que ter essa característica. Porque somos cristãos. E a aplicação. A doutrina da simplicidade divina nos mostra que os atributos divinos não são coisas, princípios, mas são o próprio Deus pessoal. Então, quando eu estudo um atributo, nós vamos estudar hoje sobre o atributo onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Eu estou estudando sobre o próprio Deus. Não é uma parte de Deus, mas sobre o próprio Deus, como um todo. Nunca podemos nos relacionar com Deus como se ele fosse uma justiça impessoal, um poder cego ou um amor que consiste em pura emoção. Pura emoção aqui é aquilo que eu falei para vocês. De manhã, Deus nos ama demais. À tarde, mais ou menos, aconteceu uns negocinhos comigo ali que eu não gostei muito, não. Acho que Deus não está gostando muito de mim hoje, não. À tarde, menino, hoje Deus amanheceu foi irado comigo. Ele está me odiando hoje. Não é esse amor de emoção. Deus é o mesmo. Nós que mudamos. A gente tem que reavaliar como nós enxergamos Deus. Essas afirmações que a gente faz, eu falo aqui brincando,
mas eu acho que vocês não são diferentes de mim nos pensamentos, não é? Quando as coisas começam a sair fora do lugar, parece que tudo vem um pacote do dia, né? Que tudo começa a acontecer, é uma notícia após a outra. A gente fica se questionando, como humanos pecadores que nós somos. Cadê Deus? Senhor, tu estás aqui mesmo comigo. Pecadores, é um lapso, né? Mas na mesma hora a gente traz à memória o que pode dar esperança, a gente traz à memória a palavra de Deus, as suas promessas, a gente traz à memória os seus atributos, quem é esse Deus que eu sirvo? Aí a gente, igual como se estivesse no rio, né? Morrendo afogado, e de repente tu consegue sair com a cabeça para fora e pega um fôlego para prosseguir. Nós cantamos isso hoje. Cremos no Deus do impossível. Somos ensinados na Escritura a nos relacionar com Deus vivo, que mais Deus ama se relacionar conosco. E em Cristo temos esse acesso, no qual são harmonizadas todas as suas excelências. Em Deus não encontramos mera justiça, mas o justo e reto Senhor. Não mero poder, mas o Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Não mero amor, mas o amoroso e bondoso amor. Tudo íntegro, caminhando junto e acessível a nós, através de Cristo Jesus. Aí, aqui na revista do professor, só para encerrar, eu tenho 2 exemplos que eles colocaram aqui, que vocês não têm, que eu achei muito interessante, que diz assim: o fato de um cristão ser correto, justo e pagar seus impostos não deve servir de obstáculo para que ele também seja generoso, bondoso e contribua para uma campanha, de repente uma campanha do agasalho, promovida pela igreja. Retidão e justiça devem se harmonizar com bondade e generosidade. Outro exemplo: o fato de uma pessoa ser sincera e falar a verdade não lhe dá o direito de ser dura com as suas palavras, pois devem falar a verdade em amor. Peça, né, nós possamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Né, o fato, a gente chama de sinceríssimo, né? É aquela pessoa que fala o que dá na cabeça. Ah, mas é porque eu estou falando a verdade. Tá, tu está falando a verdade, mas no lugar errado, da forma errada, está causando só estragos e não mudança, que é o que a gente quer. Né? Quando a gente fala algo para alguém, a gente quer que aquilo que a gente está falando gere mudança na pessoa, e não que a pessoa se chateie. Aí ele fala que, ele cita até Efésios 4:15, nossa última leitura. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Possamos crescer, amadurecer, crescer no conhecimento de Deus e adorá-lo e servi-lo como realmente Ele é. Tem alguma dúvida sobre esse atributo? Não, vamos orar, encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito e santo, a Ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus que tem domínio e poder em Tuas mãos. Nós Te louvamos, Pai, por esta palavra. Nos ajude, Senhor, a Te conhecer cada vez mais, se revele a nós. Ó Deus, que Teu Santo Espírito traga clareza de quem o Senhor é, traga a nossa memória, que o Senhor sempre está conosco, Teu grande amor, Teu cuidado, ó Deus, para conosco diariamente, que isso gere no nosso coração confiança, que não sejamos, ó Deus, pessoas amedrontadas, apavoradas, desesperadas com os acontecimentos, mas que o nosso coração esteja sempre firmado na rocha que é Cristo. E nele, ó Deus, somente nele, os nossos olhos possam estar com a confiança que o nosso amanhã está nas Tuas mãos. Não sabemos, ó Deus, o que acontecerá conosco nem daqui uma hora, quanto mais o amanhã. Mas como a Tua palavra nos diz, ó Deus, que possamos, nesse dia que é Teu, possamos viver para o Senhor, cada dia da nossa vida, entendendo que o nosso amanhã está nas Tuas mãos e o Senhor já está preparando tudo para nós. Deus nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Cadê os nossos aluninhos? Tá.